Paz e graça. Eu vou deixar uma palavra aqui e eu tenho certeza que vai estar edificando a tua vida. Lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, está escrito assim: E vieram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Bartimeu viu que era Jesus passando por aquele caminho, com uma multidão de pessoas seguindo ele, Bartimeu entendeu que naquele momento o seu milagre chegava. Aquele clamor que ele tanto fazia há tanto tempo, daquele sofrimento, chegou o momento. Porque ninguém precisava dizer para ele que Jesus ia curá-lo. A fé que Bartimeu tinha o curou. Porque disse assim, ó: E Jesus parando disse: chamasse. E clamaram o cego, dizendo: Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E Jesus falando disse: Que queres que eu te faça? O cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. Ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então o que Jesus viu em Bartimeu? Fé. Quando ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Bartimeu clamou. E Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. Não é porque ele estava desesperado, porque ele estava cego. Jesus viu a fé daquele homem em clamar a ele, verdadeiramente. Jesus viu o verdadeiro clamor de Bartimeu. E aonde que Jesus perguntou para ele: O que quer que eu te faça? Ele falou: Quero ver, quero ter vista. Eu quero ver, mestre. E Jesus falou: A tua fé te curou. Olha que interessante. Jesus não falou horas nenhuma de mais nada. Fé. Então o que nos mostra? Que a fé move aquilo que nós, o sobrenatural, aquilo que não tem mais possibilidade para o homem de ser feito. Deus entra e faz o impossível tornar possível. Porque a glória de Deus tem que se manifestar na tua vida. Porque o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Independente da situação, o momento que você está passando. A vontade do Senhor vai prevalecer sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Porque a vontade do Senhor é abençoar a sua família, é abençoar a tua casa, é abençoar a tua jornada profissional. Porque Deus, Ele é um Deus poderoso, que cura e liberta aqueles que clamam a Ele verdadeiramente. Se nós clamarmos Jesus de todo o nosso coração e que a nossa fé seja uma fé como Bartimeu, eu tenho certeza que o milagre vai chegar. Não é do nosso tempo, é no tempo dele. Quanto tempo Bartimeu estava clamando aquele milagre? Quanto tempo Bartimeu estava pedindo uma cura? E logo naquele dia, passando aquele caminho, quem ia resolver o problema de Bartimeu estava passando, que era Jesus, o próprio Filho de Deus. Então Deus, Ele está o tempo todo nos olhando, nos observando e vendo o tamanho da nossa fé, porque Ele não prova a nossa fé quando está tudo bem. Ele não prova a nossa fé quando está tudo dando certo. É quando está tudo dando errado mesmo. Que a fé vem no sobrenatural. A fé vem naquilo que está impossível se tornar possível para aquele que crê em Cristo Jesus. Para aquele que crê, tudo será possível. Mas para aquele que não crê, tudo se torna impossível aos olhos dele. Porque ele não está vendo pela fé, está vendo pela, pela carne. E tudo que a carne vê, ela vai ver dificuldade, problema. Porque os problemas estão aí para nos parar, para nos deixar pela metade do caminho, para que nós não possamos ver aquilo que Deus tem para nós
na fé, no sobrenatural. Porque o sobrenatural de Deus, ele vai acontecer na tua vida. O milagre de Jesus vai acontecer na tua vida. Porque Jesus, ele veio para aqueles que clamam ele verdadeiramente. E Deus tem algo sobrenatural para a tua casa, para a tua vida. Então, pega essa palavra lá no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 46. O cego Bartimeu, curado. Porque ele foi curado não pelo que ele era coitado, porque ele estava mendigando. Ele foi curado porque Cristo viu nele uma fé sobrenatural. Uma fé que nada abalava. A mesma multidão falando, cala, ele não vai te ouvir. Cala, você está em pecado. Cala, você não é digno de falar com Jesus. Você não é digno de falar dele. Aquela multidão falando palavras horrorosas para ele. Que ele não era digno, que ele era pecador. Que Jesus não ia ouvir ele. Mas a fé daquele homem fazia ele clamar cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É assim que nós devemos clamar quando o mundo tentar nos calar. É assim que devemos nos clamar quando os nossos pecados quiserem nos calar. Porque quando falar, você está em pecado, você não é digno. É aí que devemos clamar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, da minha casa, da minha família, do meu trabalho. E aí Jesus vê aquela fé que é sobrenatural dentro de você e age com força. Jesus, ele veio para nos dar liberdade, para adorar o único Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso. E ele é digno de toda adoração. E ele é digno para a gente ter fé, clamar a ele. E entender que o sobrenatural de Deus vem sobre nossas vidas e o milagre de Deus vem no tempo que Deus determinou para cada um de nós. Devemos ter fé que Deus vai agir ao nosso favor. Que a graça e a paz.